A crise dos 20 e tantos anos. Será que eu dei certo na vida? Será que eu ainda vou dar certo na vida? Eu tô aqui no auge dos meus 27, eu sei, é desesperador. Chega um momento da vida que a gente se compara demais, olha ao nosso redor e tenta a todo custo encontrar um caminho ou encontrar uma direção, qualquer que seja, pra gente fazer esse paralelo em relação à nossa vida, ao nosso trabalho, como as coisas estão se encaminhando. O dar certo e o não dar certo na vida. O que quer dizer aí esses termos e por que a gente é acostumado a relacionar isso com o nosso sucesso, a nossa capacidade profissional? Eu acho que é bem importante, ao falar sobre esses temas, a gente centrar aí no tipo de sociedade que a gente vive, né? De onde a gente veio e tudo mais. Vou traçar aí esse raciocínio, fazendo esse paralelo com o nosso estilo de sociedade e essa cobrança do dar certo na vida, não dar certo, que vem aí à tona quando a gente tá aí nos 20 e tantos, beirando uns 30 e preocupados aí com o nosso sucesso profissional. E não só isso, né? Tem muito mais coisas por trás. A minha decisão de me mudar para a Europa, ela começou exatamente por esse incômodo. Eu sou formada em artes cênicas, então, para quem é do meio, já sabe que é uma profissão aí muito difícil, por diversos motivos. Geralmente a gente depende de editais, de projetos culturais, a gente sabe que só vem piorando. Com a pandemia, eu acredito que muitas pessoas de diversos setores também tiveram que deixar seus empregos ou foram mandados embora, enfim. E eu acho que tudo isso potencializa esse sentimento que a gente já tem, que é desesperador do dar certo. E para falar sobre isso, eu vou fazer o paralelo entre a Europa, né, Portugal e Itália, que são os países que eu posso falar a respeito, e o Brasil. O que eu vejo como as principais diferenças e como eu acredito que isso afeta diretamente na nossa criação, no modo como a gente vive. No Brasil, esse desespero por dar certo, por ganhar muito dinheiro, eu acho que faz parte de uma sociedade muito desigual, de salários extremamente discrepantes. A desigualdade social gera aí milhares de problemas e esse também é um deles. Por quê? Quando a gente está num país onde a gente não tem acesso à saúde, à educação, à segurança, todos esses serviços sociais que deveriam chegar aí à maioria das pessoas, acaba que a gente precisa ganhar muito dinheiro ou ter uma profissão de muito sucesso para que a gente consiga ter uma vida melhor. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa realidade, enfim. E eu tô falando, gente, de um quadro bastante específico, né? Que a minha realidade, ela é bastante privilegiada em relação ao Brasil. Eu pude fazer meu ensino fundamental, meu ensino médio, minha faculdade, escolher meu curso, que a gente sabe que não é todo mundo que pode fazer isso. Então, se a gente pega aí a maioria do Brasil que nem tem acesso a essas coisas, uma pequena parcela que hoje em dia tá aumentando ainda bem, né? As pessoas estão tendo mais acesso à educação e mesmo assim continua muito difícil. A gente sabe que os cursos mais procurados ainda estão aí com uma pequena parcela da população e para falar sobre isso não tem como deixar de lado essas questões sociais que são muito importantes e que ditam sim muitas regras dentro da sociedade em que estamos inseridos. Analisando tudo isso, a gente vem para nossa vivência, né? Para nosso cotidiano, para os nossos problemas, para as nossas contas, para o mercado de trabalho e isso tudo gera aí milhares de gatilhos na gente, porque nós estamos já preocupados em garantir o básico, então a gente tem que ganhar dinheiro não só para pagar as nossas despesas do dia a dia, mas para garantir esse monte de outras coisas que já deveria estar ok, que não deveria ser uma preocupação exacerbada, mas que acaba também sendo. Então a gente não chega na fase adulta com aquela tranquilidade de que educação eu tenho, saúde eu tenho, segurança eu tenho, então eu vou correr aqui atrás do meu aluguel, do meu mercado, enfim. Então o jovem brasileiro, ele tem aí muita preocupação na cabeça dele. E não só a faculdade que ele vai fazer, ou se ele vai querer fazer uma faculdade ou não, porque eu acredito que isso não é uma obrigação, tem aí essas tantas outras preocupações. E quando eu vim pra cá, uma das primeiras coisas que eu notei foi isso, porque os jovens que eu conheci em Portugal, pessoas mais novas que eu, inclusive, de aí de 22, 23 anos, fazendo aí sua faculdade, não muito preocupados com diversas outras coisas que eu já tinha preocupação na idade deles, simplesmente porque a sociedade funciona de uma maneira diferente. Os salários em Portugal, eles são bastante equalitários também, tipo, a maioria das pessoas são classe média, então não tem essa discrepância. Um médico lá não ganha 30 vezes mais do que um trabalhador que ganha o seu piso salarial, entende? Isso faz com que a cabeça funcione diferente, os objetivos sejam outros. Então, eu acredito que isso realmente molda toda uma maneira de pensar, de viver, tipo, quais são os anseios dessa pessoa, o que ela busca, o que ela almeja. Isso realmente muda tudo aqui dentro e foi um dos motivos pelos quais eu optei sair do Brasil e chegando aqui, tudo isso só se concretizou para mim, porque eu já tinha essa
percepção, né? Eu acreditava que era assim e realmente é assim. Eu me formei em 2017, no mês de 2017. Saí da faculdade com milhares de projetos na cabeça, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer meu mestrado. Claro que a maioria deles não deu certo, né? Foi aí uma decepção atrás da outra. E o motivo principal disso tudo era a falta de oportunidade. Então eu fui começando a me decepcionar, fui começando a procurar outras opções do que fazer dentro da minha profissão mesmo, para ver se tinha uma saída. E foi o que realmente me faltou: oportunidade, espaço no mercado de trabalho. Quem é da área sabe o quanto é difícil batalhar aí nesse meio, conseguir viver de teatro, viver de atuação. Então, eu comecei a pensar pelo lado acadêmico. Vou fazer um mestrado, depois eu segui para um doutorado. Eu fui ver as regiões onde tinha do Brasil para estudar na minha área. Muito caro, inviável. Vou ter que voltar para o interior para morar com a minha mãe, para ela pagar meu mestrado. Que saco, vou chegar nos meus 30 anos e não vou ter independência financeira e aquela coisa aqui em cima, aquela pressão, né, de ver as pessoas próximas tendo aí profissões que dão dinheiro e tal, e eu naquela. Então, eu, como muitas outras pessoas também, já trabalhei em outras áreas que não a minha para conseguir me sustentar, né, para conseguir tirar uma grana. Só que começou a me frustrar bastante. E aí que eu comecei a pesquisar como que era a vida fora do Brasil, porque meu sonho sempre foi viver na Europa. Então eu comecei a pesquisar pela França e tomar como base o salário deles, o salário mínimo, o salário médio, em relação aos cursos que tinham para fazer na minha área e tal, e descobri aí um leque de opções. Descobri que tendo um salário base, eu conseguiria sim pagar um curso, às vezes até mudar de área, mas é que eu não ia ficar nessa coisa do ganhar muito pouco, não conseguir se manter, não conseguir meio que sair do lugar. É assim que eu tava me sentindo no Brasil. E eu acho que pro jovem, principalmente, isso é muito frustrante, porque a gente vem com uma carga, com muita coisa na cabeça, com um monte de planos, e quando a gente chega aí nessa fase que a gente quer dar esse outro passo, a gente não consegue. E dá mais angústia ainda quando a gente vê que as pessoas que conseguem são as que foram extremamente privilegiadas na sua formação, ou então as que têm muito privilégio dos pais poderem ajudar e desembolsar dinheiro até você conseguir realmente o que você quer. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade dos pais poderem ajudar. Então aí vai ficando difícil, vai ficando pesado e tudo mais. E eu falei de toda essa minha frustração para chegar nesse ponto. Será que eu dei errado? Eu dei errado na vida porque eu tô com 27 anos e até agora eu não consegui o meu sucesso profissional? O que é dar certo, o que é dar errado? E hoje em dia, analisando tudo isso, vendo por esses outros viés, eu acho que não, gente, não dei errado na vida. Se eu tiver que arranjar um emprego para trabalhar num café ou para trabalhar num outro emprego comum, isso não é dar errado. E quando eu cheguei aqui e concluí tudo isso que eu falei aqui para vocês, dessa tranquilidade das pessoas em escolher o que elas vão fazer, ou o que elas não vão fazer, ou se elas vão estudar, ou se não vão estudar, ou se decidir ser garçom pro resto da vida, qual que é o problema? Então aqui tem mais essa tranquilidade. E essa tranquilidade vem exatamente do fato de que as pessoas não têm salários tão desiguais. Então, olha só como a estrutura da sociedade mexe tanto com a nossa cabeça. Essa parada dos salários exorbitantes e dos salários muito baixos, que não tem aqui, faz com que as pessoas cheguem nessa fase jovem, adulta, de escolher o que vão fazer, num nível de relaxamento que eu acho que vai demorar muito tempo para acontecer com os jovens brasileiros. Então, essa realidade, ela acaba interferindo sim no nosso cotidiano, na nossa vida, do jeito que a gente formula aí nossos pensamentos, a nossa cabeça, enfim. E hoje em dia, quando eu paro para pensar nisso, eu também penso de uma maneira mais relaxada, porque eu sei que se eu arranjar qualquer emprego aqui, eu vou conseguir me manter, eu vou conseguir pagar algum outro curso se eu desejar, eu vou conseguir guardar um dinheiro. Então, essa estabilidade financeira, ela não deveria vir como um troféu de um ótimo emprego, de uma excelente faculdade. Agora sim você pode fazer planos, agora sim você pode comprar seu carro, agora sim você pode ter um filho. E não, eu quero... E se eu optar por trabalhar como balconista, atendente? Essa pessoa também deveria ter as mesmas oportunidades que o médico e o dentista. É nesse ponto que eu quero chegar. Então é muito difícil quando você vem de uma sociedade em que os níveis aí salariais estão tão distantes, em que as oportunidades também estão aí muito distantes, são mundos diferentes. E isso é muito complicado, porque acaba afetando a população como um todo e acaba afetando ainda mais as pessoas que não têm esses privilégios, que não têm essas profissões, que ficam aí à parte. E nunca foi tão claro pra mim como tá sendo agora, porque agora eu estou vivendo numa sociedade onde as coisas funcionam e eu vim de uma sociedade muito disfuncional, então eu consigo fazer aí esse paralelo.
Eu acho que o menosprezar as profissões, elas vêm exatamente por essa discrepância tão grande salarial. Porque se um médico no Brasil ganhasse quase a mesma coisa que uma empregada doméstica, ou que um gari, ou que um balconista, não ia ter essa parada de você deu certo porque você é isso e você não deu certo porque você é aquilo. Bom, é um tema aí que dá muito, né, pano pra manga, dá pra falar muita coisa, só que o que eu queria focar mesmo era exatamente nesse tema, da nossa crise de identidade quase que a gente tem nessa época e nesse período de se encontrar profissionalmente, de como isso dita tanto a nossa vida, né, os rumos que ela vai tomar e essa pressão que a gente fica sentindo de, meu Deus, eu não fiz algo importante. Eu acho que tem que ter esse momento de reflexão, mas será que precisa desse peso que a gente coloca nisso tudo? Porque pra mim, por muito tempo, como eu disse, foi uma coisa bastante desgastante. E poder fazer essa transição do Brasil pra cá e ver de fora a cabeça das pessoas, como elas funcionam lá, comparando com as pessoas que eu conheci aqui, dá pra ter noção dessa diferença. Ela é de fato gritante. A gente começa a perceber que esses problemas do macro, eles vão pro micro, porque eles afetam muito o nosso dia a dia. Eles afetam tanto a sociedade como um todo, quanto a vida de cada um dos brasileiros, seja o médico, seja o faxineiro. Então, a cabeça das pessoas funciona de uma maneira que quando a gente sai desse estilo de sociedade, a gente consegue perceber. Acho que eu acabei me estendendo bastante nesse tema e eu acho que não tem como falar de sucesso profissional, de crise dos 20 e tantos anos, de dar certo ou não dar certo na vida, sem analisar a nossa sociedade. Não tem como, porque tá tudo muito interligado. Esses problemas, eles são um só. Por mais que a gente tivesse saído tudo da mesma linha, que a gente sabe que não é assim que funciona, ainda assim teriam disparidades, teriam diferenças. Então, olhando para o Brasil, essas diferenças, elas são muito grandes, muito absurdas, então não tem como a gente levar isso para nossa vida pessoal e se comparar o tempo todo com o outro e tudo que a gente vê hoje na internet. Não dá, não é parâmetro. A gente só sabe realmente da gente, não tem como eu falar aqui para uma outra pessoa. Eu usei exemplos estritamente pessoais, porque eu não posso falar de outras vivências, é a minha. E é isso, gente, eu deixo aí essa reflexão. Deixem nos comentários também se vocês quiserem falar a respeito, se quiserem trazer alguma questão pessoal de vocês, é sempre legal a gente fazer essa troca. Um beijo e até o próximo vídeo.